que deu certo. Eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer o convite para as reflexões de hoje e queria agradecer também o pessoal de casa que vai estar acompanhando a gente. E a ideia das reflexões de hoje, acho que é esse momento que a gente está vivendo do Natal. Esse momento, ele mexe muito com a gente de modo geral. Não sei se está dando um chiadinho aí. Ele mexe muito com a gente de modo geral, porque nessa época eu acho que os sentimentos que a gente tem de solidariedade, de companheirismo, comunhão, estar presente com a família, eles ficam, parece que mais acirrados, mais aflorados. E no Natal também, a gente tem aí esse final do ano, e a época do final do ano, ela traz para a gente, né, assim como todo final de alguma coisa, traz para a gente uma necessidade de reflexão. Parece que naturalmente a gente começa a pensar no que foi, pensar no ano que foi, nas conquistas, no que nós fizemos, no que nós tivemos, no que a gente queria que acontecesse, não aconteceu, em como foi. Então é um momento que a gente fica normalmente sensibilizado, esse momento de reflexão. E no final do ano, a gente pensa nas coisas que aconteceram, mas chega o ano novo e a gente também pensa no que vem. A gente pensa nas oportunidades, nas propostas, no que a gente tem de novo, no que a gente tem de melhor. Então, o final do ano, ele meio que tem esses sentimentos com a gente. Tem um trechinho, e foi até desse texto que me veio a ideia de trazer as reflexões para vocês hoje. Esse texto chama O Natal do Cristo, ele é do Emmanuel, do livro Fonte de Paz, psicografado pelo Chico. Então ele traz que a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações do sentimento da cristandade. Então, acho que essa época de nascimento de Jesus, ela desperta na gente esses sentimentos de fraternidade, de cooperação, de divisão. Então, parece que no final do ano a gente fica mais sensível, né? E eu tenho a sensação de que no decorrer do ano parece que a gente dá uma esfriada com isso e quando chega o final do ano, parece que aquece de novo os nossos corações e justamente por causa da recordação do nascimento de Jesus, parece que a gente fica mais suscetível a esses sentimentos. Quando a gente pensa no nascimento de Jesus, talvez a gente não tenha a dimensão do que foi o nascimento de Jesus, do que representou isso, de tudo que aconteceu. Né? Normalmente a gente fala nascimento de Jesus, Natal, a gente se reúne, faz algumas leituras, recordações, mas eu trouxe um trechinho aqui para a gente pensar na magnitude do que foi o nascimento de Jesus. No livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, psicografado também pelo Chico, ele tem um trechinho que ele vai trazer sobre isso. Ele vai dizer que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, para a gente entender, né, o quanto isso é grandioso. Então, existe essa comunidade que é eleita por Deus, pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, esse grupo é um grupo muito importante, selecionado por Deus, e ele cuida de todas as coletividades planetárias, para a gente imaginar a quantidade de coisas que esses espíritos fazem, na grandiosidade deles. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, se a gente pensa em Jesus, na grandiosidade desse espírito, nessa comunidade, ele é um dos membros.
ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes. Então, essa comunidade desses espíritos tão importantes se reuniram apenas 2 vezes. A primeira vez que esse grupo de espíritos seletos por Deus se reuniu foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema, da vida na matéria em ignição do planeta. Então, a primeira vez que esse grupo seleto, escolhido por Deus, se reuniu, foi para a organização do nascimento do nosso planeta. Então, esse grupo de espíritos seletos se reuniu a primeira vez. E a segunda vez que esse grupo se reuniu foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Vemos dessa forma a excelsitude de Jesus, o construtor da nossa moradia, planeta destinado à nossa melhoria espiritual. Então, olha a grandiosidade. Esse grupo seleto de espíritos escolhido por Deus, espíritos angélicos e perfeitos, se reuniu apenas 2 vezes, segundo Emmanuel. A primeira foi da construção do nosso planeta e a segunda foi para os preparativos do nascimento de Jesus. Então, quando a gente pensa no Natal, é algo muito grandioso, é algo que foi pensado, é algo que foi planejado, é algo que foi trabalhado. Quando a gente faz as leituras das passagens de Jesus, parece que serve para tudo. A gente faz uma leitura e parece que encaixa numa situação. A gente faz outra leitura e parece que encaixa em outra situação. A gente fica vendo a trajetória de Jesus, dentro do que a gente tem, dentro dos evangelhos, e a gente percebe o quão grandioso ele foi, o quanto de exemplo ele trouxe, da sua postura de maturidade, de amor, de respeito, de não julgamento. Então, para a gente entender a grandiosidade do nascimento de Jesus. Porque às vezes a gente fala Natal, o nascimento de Jesus, mas a gente não consegue dimensionar o que foi isso, né? Então, o nascimento foi algo muito planejado, foi algo muito pensado. E para a gente já iniciar as nossas reflexões, se a gente pensa no nascimento de Jesus, esse momento trabalhado por espíritos tão grandiosos, né? O nascimento de Jesus aqui, o espírito mais perfeito que a gente já teve, que é o nosso modelo e o nosso guia, né? No nascimento dele. O que a gente tem feito na época do Natal? Pensando na grandiosidade desse momento, né? Do nascimento dele, para vir para a Terra, para inaugurar um outro patamar moral, um outro tipo de comportamento, né? Quando Jesus veio à Terra, a gente estava no mundo primitivo, né? Então, a gente vai avançando na evolução dos mundos, e Jesus veio nesse momento, com todas as dificuldades da época, onde reinava violência, ignorância, e ele veio exemplificando o amor, respeito, o não julgamento. Então, esse espírito nasceu com esse planejamento, e nessa época de Natal, de respeito, de nascimento de Jesus, o que a gente tem pensado enquanto nascimento de Jesus? Como é que a gente tem aproveitado esse momento? Então, Jesus ele veio na Terra para estabelecer um novo padrão moral, né? Ele é nosso modelo e nosso guia. Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual que é o tipo mais perfeito que Deus mandou para a Terra. E os Espíritos vão falar que é Jesus, né? Ele é nosso modelo, ele é nosso guia. Então, toda essa preparação para esse Espírito vir, esse Espírito perfeito, que é o modelo que a gente tem, que é o guia que a gente tem. Então, uma outra questão interessante é que existem algumas discussões sobre quando é que Jesus nasceu. Porque a gente comemora o nascimento de Jesus no dia 25. Mas existem algumas especulações. Foi no dia 25 mesmo? Não foi? Foi um combinado? Foi em Belém? Foi... Onde é que Jesus nasceu? Quando é que Jesus nasceu? Existem essas especulações. E, para mais importante do que saber o lugar exato, a data exata, o momento exato que Jesus nasceu, tem um trechinho do livro Repositório de Sabedoria. Ele é da Joana, psicografado pelo Divaldo, e tem alguns questionamentos para a gente pensar justamente nisso. Quando é que Jesus nasceu? E esse texto, ele fala como se fossem alguns personagens bíblicos
E é como se eles dissessem quando é que Jesus nasceu. Então, é como se fosse um questionamento para eles. E eu selecionei alguns aqui para a gente refletir. Afinal, quando realmente terá nascido Jesus e onde? Nazaré ou Belém? Se perguntarmos a Francisco de Assis o que ele sabe a respeito do nascimento de Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, pois sabia que ele é a fonte inesgotável de amor. Então, para além de a gente imaginar se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, foi dia 26, foi Belém, foi Nazaré, para esse personagem, quando é que de verdade ele nasceu? Quando é que existiu um ambiente propício nesse espírito, em Francisco, para que Jesus nascesse dentro dele? Então, foi quando ele percebeu aqui a fonte inesgotável de amor que Jesus é. Se indagarmos ao apóstolo Pedro, quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos dirá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu negava outra vez ao meu mestre. Foi nesse instante que a minha consciência despertou para a verdadeira vida. Então, quando é que a gente pode imaginar que Jesus nasceu para Pedro? Para além de imaginar que foi tal dia, foi tal horário, foi tal lugar, né? Que momento que existiu nesse espírito, na alma, no coração de Pedro, para que Jesus nascesse? Então, nesse texto aqui, ele fala que a consciência dele despertou depois dos 3 cantares do galo. Se questionarmos a Joana de Cusa sobre onde e quando nasceu Jesus, ela nos falará: Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo em Roma, ouvi o povo gritar: nega, nega, renuncia a ele. E o soldado, com a tocha acesa, dizendo: este teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Nesse instante em que senti o fogo subir pelo meu corpo, eu pude, com certeza e sinceridade, responder: não me ensinou só isso, ele também me ensinou a amar. Porque então nasceu Jesus. Então, para uma outra personagem, quando é que Jesus nasceu para ela então? Naquele momento de provação, que ela teve a certeza de dizer, né, que Jesus não só ensinou a morrer, mas também a amar aquele que estava colocando fogo ali, né, no corpo dela. Se interrogarmos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus, a sua resposta será: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que me visitou o túmulo e ordenou-me: Lázaro, levanta e vem para fora. Nesse momento, eu compreendi quem ele era e ele nasceu para mim. Então, o momento de nascimento de Jesus para Lázaro pode ter sido esse momento, que ele estava considerado morto dentro da caverna e foi chamado, né? Jesus o interpelou, Jesus o chamou. Então, nesse momento, Jesus pode ter nascido para ele, porque aqui, segundo o texto, ele compreendeu quem era Jesus e que ele nasceu em mim. Então, foi nesse momento. Mas o doutor da lei, Saulo, transformado em Paulo de Tarso, nos afirmará: Jesus nasceu na estrada de Damasco, em pleno meio-dia, quando a luz que o envolvia me cegou e ouvi a sua voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi aí que passei a enxergar um mundo novo e lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Então, Jesus, para Paulo, antes Saulo, nasceu nesse momento, quando ele passou a enxergar diferente. Então, para esses personagens aqui, Jesus nasceu no momento propício do andamento espiritual de cada um, da evolução, da caminhada espiritual de cada um. Então, para além de Jesus nascer num dia específico e a gente fazer essa comemoração, qual é o momento em que ele nasce em nós, que ele nasce em nosso coração? Que nós temos criado um lugar propício dentro de nós, dentro do nosso coração e da nossa alma, para Jesus nascer. Então, a gente tem comemorado todos os anos o nascimento de Jesus, né? Esse ser grandioso que agora há pouco eu trouxe para vocês, né? Esse ser angelical, perfeito. A gente tem comemorado todos os anos o nascimento dele. Mas quando é que ele nasceu em nós? A gente criou esse espaço propício para o nascimento dele.
né, a gente já passou a enxergar o mundo novo, a gente já tem certeza de falar sobre o amor dele, a gente já sabe quem ele é. Tem um texto do Emmanuel também, que eu trouxe, é sobre batismo, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão do nascimento de Jesus. O texto batismo, ele vai começar a falar que antigamente existiam alguns rituais de batismo, e as formas como eram feitas eram muito ritualísticas mesmo, a quantidade de água, a inclinação da cabeça, como é que deveria ser isso. E aí o Emmanuel vai dizer que esses determinismos, essas coisas específicas, para a época, eram aceitáveis, né? As pessoas precisavam dessas marcações. Como é que você faz, em que horário, a quantidade de água que você coloca, como que você despeja, qual que é o ritual que se faz. Para aquela época, era necessário. Então, ele vai dizer que sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. Então, ele vai falar que as pessoas precisavam desses rituais do batismo porque a gente ainda estava numa época ainda de infantilidade espiritual e precisava dessas marcações. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E aí ele vai trazer um trechinho de Atos dos Apóstolos, em que ele diz que e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Então, para além dos rituais, Paulo traz e os que ouviram foram batizados, né? Os que conseguiram ouvir os ensinamentos e a palavra de Jesus. E ainda no texto, Emmanuel diz que a bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Então, é ouvir os ensinamentos de Jesus e exercitar na prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Então, a gente escuta falar, vê sobre o Evangelho, sobre Jesus, em muitos momentos do nosso dia. Quando a gente está no Instagram, quando a gente está na internet, a gente vê uma passagem, a gente vê uma frase, uma mensagem. Se a gente vem para os estudos, a gente também ouve falar. Então, a gente está acompanhando o Evangelho, né? A gente recebe notícia do Evangelho. Mas nós temos ouvido e colocado em prática? Porque quando Paulo traz do batismo, ele diz que os que ouviram. E aí o questionamento para a gente tem ouvido, recebido notícia do Evangelho? Provavelmente a gente recebe, porque a gente fica em contato com algumas questões, com algumas notícias, com algumas mensagens, em conversa com alguém. Mas a pergunta, a gente tem ouvido e colocado em prática? Porque quando a gente pensa em batismo, a gente pensa num outro nascimento. A gente pensa no nascimento para Jesus. A gente pensa na renovação do Espírito. Então, a gente pensa num outro nascimento. A gente tem ouvido essas questões? É como se a gente pensasse, a gente tem sido batizado? A gente tem colocado em prática essas questões? Ainda sobre o batismo, no livro O Consolador, lá na pergunta 298, Emmanuel traz uma outra questão sobre isso, sobre o batismo. E ela vai dizer que algumas religiões trazem a questão do Evangelho de Mateus para falar da necessidade e da importância do batismo. Mas ele diz que, longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa, o espiritista deve entender o batismo como o apelo do seu coração ao Pai de misericórdia, para que os seus esforços sejam santificados no instituto familiar, compreendendo, além do mais, que este ato de amor e de compromisso divino deve ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício, em favor da perfeita cristianização dos filhos, no apostolado do trabalho da dedicação. Então, assim como a gente pensa que não existe um momento específico para Jesus nascer, se é no dia 25, se é no dia 26, que ele precisa de um ambiente dentro de nós para que ele de fato nasça, assim também é com o batismo, né? Não é ali o momento da colocação da água, é que vai fazer a pessoa se renovar,
né? Então, Emmanuel diz que para além dessas cerimônias, né, isso precisa ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício, né? De que vai adiantar esses cultos exteriores se dentro de nós, de fato, Jesus ainda não nasceu, ou se dentro de nós, de fato, a gente ainda não foi batizado, a gente ainda não nasceu para Jesus, a gente, de fato, ainda não foi transformado. No livro Antologia Mediúnica do Natal, no capítulo 47, chama Crônica de Natal. O irmão X, Humberto de Campos, ele traz uma outra questão para a gente pensar sobre isso também. Ele disse que recorda que ele, Jesus, em sua divina magnificência, elegeu por primeiros amigos e benfeitores aqueles que do mundo nada possuíam para dar, além da pobreza ignorada e singela. Às vezes a gente pensa que os apóstolos, né, lendo no Evangelho, os discípulos, foram pessoas muito específicas e tinham vidas que podiam abrir mão das suas questões, da sua rotina para seguir Jesus. E quando a gente olha um pouco mais a fundo, os apóstolos e os discípulos tinham uma rotina de homens comuns da época, com tarefas de homens comuns da época, e entenderam o chamado de Jesus, ouviram o chamado, ouviram a voz de Jesus e aceitaram esse desafio. Então, eram homens simples. E, às vezes, a gente, na nossa vida e na nossa rotina, acha que a gente nunca tem tempo, acha que a gente nunca consegue encaixar uma atividade envolvida com Jesus. A gente nunca tem tempo, às vezes, para fazer o bem, a gente nunca tem tempo para aprender, para se edificar. E a gente, quando pensa nos apóstolos e nos discípulos, a gente, às vezes, imagina que eles tinham tempo, que eles conseguiam fazer isso. Mas, assim como nós, eles eram homens da época deles. E conseguiram e aceitaram o desafio. Continuando no texto, não importa que seja, por enquanto, terno e generoso para com o próximo somente um dia. Pouco a pouco, aprenderás que o espírito do Natal deve reinar conosco em todas as horas de nossa vida. Então, aqui ele está dizendo que não importa que a gente seja generoso, às vezes, né, somente um dia com alguém, só uma situação. A gente precisa fazer disso uma rotina. A gente precisa começar devagar e fazer isso virar um hábito. É igual uma criança. Às vezes a gente olha para a criança andando, a gente, né, são tão detalhes tão pequenininhos. Às vezes ela se coloca, se apoia no sofá, ou às vezes ela pega um brinquedo e joga no chão depois. A gente pensa, nossa, mas é tão simplesinho o que ela está fazendo. Mas a gente, em espírito, também tem esses movimentos de começar devagar, de começar como uma criança, para depois aprender algumas questões e fazer disso um hábito, né? Então, Humberto de Campos fala que não importa que seja só um dia, mas pouco a pouco esse espírito vai reinar conosco em todas as horas da nossa vida. Então, serás o irmão abnegado e fiel de todos, porque em cada manhã ouvirás uma voz do céu a sussurrar-te sutil: Jesus nasceu, Jesus nasceu. E o mestre do amor terá realmente nascido em teu coração para viver contigo eternamente. Então a proposta dele é: começa devagar, começa aos poucos, faz um dia, tenta um pouquinho devagar. O espírito de Natal, né, esse comportamento, ele vai fazer parte da sua vida. Mas se a gente lembra lá do começo das nossas reflexões que Jesus veio para inaugurar um outro patamar moral, uma outra forma de agir, né? Há quantos anos Jesus esteve presente entre nós? E nós temos repetido muitas vezes os mesmos comportamentos. A gente ainda não escutou, a gente ainda não colocou em prática. Jesus ainda não nasceu dentro de nós. No outro texto do mesmo livro, Recordação do Natal, do Emmanuel, ele vai dizer que, com algumas palavras, o Cristo anunciou o roteiro regenerativo do mundo. E com a bênção da própria renúncia, retificou os caminhos da humanidade, né? Ele inaugurou uma outra forma de agir, um outro patamar moral. Renovam-se no Natal as vibrações da estrela do amor, que exaltou com Jesus a glorificação a Deus e ao reino da boa vontade entre os homens. Jamais ensurdeçamos ante o apelo celestial que se repete. Então, a cada Natal, é como se Jesus tivesse renovado o chamado dele para a gente. A cada ano ele faz isso. Não necessariamente a cada ano, né?
A cada momento, em várias situações, em várias circunstâncias, por meio de várias pessoas, a gente recebe um chamado, mas nem sempre a gente consegue ouvir ou prestar atenção. Talvez no Natal isso fica mais intenso. Ampliemos a comunhão fraterna e louvemos a cooperação, porque anualmente o Cristo nos requisita a verdadeira solidariedade, a fim de que nos tornamos mais irmãos uns dos outros, possa ele nascer em espírito na manjedoura do nosso coração, transformando em incessante e divino o Natal todos os dias da nossa vida. Então, em um outro texto, a gente tem a mesma questão, a mesma reflexão. A gente precisa que esse espírito do Natal, ele exista todos os dias da nossa vida. Né? Quando Emmanuel traz aqui que essa solidariedade verdadeira, né, nos ajude a sermos mais irmãos uns dos outros, então a gente lembra da passagem de Jesus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trabalha em relação a isso. Né? Então, ele vai dizer que amar uns aos outros não é você ter uma afeição por alguém que você não é muito próximo, como se fosse um irmão, um amigo. Né? Existem ali algumas animosidades, mas isso não significa que você tem que simular uma afeição ou um amor que ainda, naquele momento, não é possível. Mas que você pode fazer respeitando, desejando bem, né? Se puder não atrapalhar a vida da pessoa, se puder colaborar com a vida da pessoa, se existir alguma procura para reconciliação, você está disposto? Né? Então, essas questões que Kardec traz em relação a amar os nossos inimigos. Tem um programa Pinga Fogo, que o Chico fazia alguns anos atrás, e tem alguns vídeos no YouTube. E tem um dos vídeos desse programa que o Chico fala sobre o Natal. E ele diz que o Natal é uma oportunidade que a gente tem de reafirmar o nosso compromisso de cristianização de nós mesmos. Então, às vezes, a gente está olhando para o Natal e vendo festa. Às vezes, a gente está olhando para o Natal e vendo a oportunidade de sair de casa, de ir para a casa de outra pessoa, de vestir uma roupa diferente, de fazer uma viagem, de encontrar alguém que a gente não encontrava, de mostrar a casa que a gente reformou, de mostrar a decoração. Mas, às vezes, a gente está esquecendo que é uma oportunidade de cristianização, de retomar os compromissos que a gente fez. Porque quando a gente vem para a encarnação, a gente vem com alguns compromissos a serem cumpridos. A gente vem com alguma programação a ser cumprida, a ser traçada. Será que a gente tem tentado cumprir essa programação? Será que a gente tem tentado se alinhar aos ensinamentos do Cristo? Será que a gente tem aproveitado a oportunidade do Natal de renovação desses compromissos que a gente fez? No livro Pontos e Contos, no capítulo 37, chama Natal Simbólico, Humberto de Campos, ele diz que cada espírito é um mundo no qual Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Então, quando a gente pensa na evolução dos mundos, né, no mundo lá primitivo, provas e expiações, regeneração, quando a gente fica imaginando um mundo melhor, de mais respeito, de mais amor, parece que isso gera na gente uma certa esperança. Um mundo de regeneração, quando a gente ouve falar, quando a gente estuda, a gente fala, caramba, esse lugar deve ser muito legal, podia começar logo, quero ir para esse lugar. Só que a melhor contribuição que a gente dá para um mundo de regeneração somos nós mesmos. Né? Dar um upgrade lá em cada um de nós, nos reformarmos, ouvirmos o chamado de Jesus, repensar os nossos atos. Então, a melhor contribuição que a gente pode fazer para um mundo melhor somos nós mesmos, renovados, com Jesus dentro de nós, no nosso coração, nascendo na manjedoura do nosso coração. É isso que a gente tem para contribuir para um mundo melhor. Né? Quando a gente escuta aquela frase que normalmente é atribuída a Gandhi, né? A mudança começa em mim mesmo. E é isso. Né? A gente começa aqui dentro de nós, olhando para dentro de nós, para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos. A Joana de Ângeles fala que para a gente começar a mudar, a gente precisa sentir vergonha. Que quando a gente sente vergonha de alguma coisa, é que, né, começa ali dentro de nós falar, caramba, o que eu fiz? Por que eu fiz aquilo? Eu não acredito que eu disse aquilo daquele jeito. Por que eu me comportei daquela forma? Por que eu não fiquei calado? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi dessa forma?
Então, a Joana fala que quando a gente começa a ficar incomodado, quando a gente começa a ficar com vergonha de algumas coisas, é que a gente começa a partir para a mudança. Né? Quando começa a incomodar, quando começa a doer, quando a gente começa a perceber. Porque, às vezes, a gente está tão imerso no egoísmo e no orgulho que a gente não vê, passa batido. Se a gente fez um comentário desagradável e a gente não percebe, a gente fala assim, eu falei mesmo. Nem precisava ouvir, alguém tem que falar a verdade para ele. E a gente não se toca às vezes, não percebe às vezes certas atitudes que a gente tem. Então, a gente primeiro precisa começar a perceber. Por isso que a questão do autodescobrimento, do autoconhecimento é tão importante. Quando a gente olha para dentro da gente, quando a gente faz ali a revista diária que Santo Agostinho fala, na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando a gente faz ali uma retrospectiva do dia, uma revisão do dia, a gente começa a perceber, falhei aqui, podia não ter feito isso, por que eu falei dessa forma? Por que eu não fiz isso? Que bobeira. Nossa, era só uma preguiça mesmo. A gente começa a perceber essas coisas e a gente começa a mudar. Não é de uma hora para outra. Né? Às vezes a gente só percebe depois que fez. Mas a gente precisa fazer o movimento da mudança. Então, o Natal, segundo o Chico, é essa época de a gente renovar esses votos que a gente fez, de renovar esses compromissos que a gente fez antes da encarnação. Né? E a gente precisa aproveitar, talvez começar devagarzinho, igual em um dos textos falou, né? Começa sendo generoso por um dia, começa devagar. Então, quem sabe no Natal? Né? A gente pode começar no Natal. Parece pequeno, mas é um passo. Antes isso do que ficar parado. Né? Então, no Natal a gente começa. Cumprimenta alguém que a gente não tem muita afeição. Né? Às vezes, no Natal, tem aquelas questões, cada um leva um prato. Né? Às vezes a gente fica, já levei demais, não vou fazer isso, já doei demais. Por que a gente não começa, então, aí? Não, né? Vou levar um pouco a mais, o que custa? Vou cumprimentar aquela pessoa que eu não estou tão confortável? Ou vou me calar diante de uma brincadeira, diante de uma piada que eu não gostei muito? Vou ficar tranquilo diante disso aqui? Não vou responder? Vou relevar essa brincadeira? A gente pode começar no Natal. Né? Parece pouco, mas é um começo. Então, se a gente pensa em todos os planejamentos que a gente fez quando veio para cá, se a gente pensa em tudo que a gente traçou quando a gente veio para cá, nos débitos que a gente adquiriu, no que a gente se propôs a fazer, né? Quando a gente pensa nesses compromissos, será que a gente, quando olha para a nossa atitude hoje, para os nossos comportamentos com os nossos familiares, que não estão conosco por acaso, será que a gente tem cumprido o combinado? Você pode não estar lendo lá o seu contrato lá do mundo espiritual, mas no mais, a gente tem a lei aqui na nossa cabeça, né, na nossa consciência, que fala do respeito, do amor, da caridade, da paciência. Ela consegue indicar para a gente se a gente está minimamente cumprindo um combinado que a gente tenha feito. Todo ano, Jesus manda para a gente vários recursos, materiais, emocionais, espirituais, financeiros, todo ano. Pode ser que esses recursos, eles não tenham sido, na nossa visão, alguma coisa boa e muito fácil. Eles podem ter vindo também como recursos do aprendizado na forma da dor. Então, todo esse ano que passou, Jesus nos enviou vários recursos. Se a gente fizer aí um apanhado desse ano, a gente aproveitou esses recursos? A gente conseguiu, às vezes, olhar, perceber esses recursos e agradecer os recursos que a gente teve nessa encarnação? A gente aproveitou as oportunidades de perdão, de desculpa, de trabalho? A gente conseguiu perceber esses recursos que Jesus nos enviou? Ou a gente continua os mesmos do começo do ano, sem perceber que em algum momento eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito melhor, que eu falhei naquele aspecto? Lembrando que a nossa maior contribuição para um mundo melhor somos nós mesmos. Atualização, né? O Windows atualiza lá, a gente também precisa atualizar. A gente precisa fazer o nosso upgrade, a gente precisa repensar a nossa postura. Então, qual que tem sido o meu nível de percepção do meu comportamento? Qual que tem sido o meu nível de incômodo para algumas questões, para alguns comportamentos, para algumas falas que eu tenho? Porque para antes de olhar para o outro, né, a gente precisa perceber em nós. Porque olhar para o outro, a gente tem uma facilidade muito grande de perceber o que o outro fez, o que o outro errou. Fulano não tinha que ter dito isso, fulano, nossa, mas nem que atitude, ele precisava ter feito dessa forma.
Mas quando a gente olha para a gente realmente tem muita dificuldade de perceber. E o desafio começa aí, né? Se a gente tem conseguido perceber em nós, nas nossas atitudes, as nossas falhas, e além das nossas falhas, os nossos ganhos também, os nossos acertos também. Tem uma fala do Haroldo que eu acho muito interessante, né? Na hora eu fiquei um pouco, mas que relação é essa que ele está fazendo? Não sei se vocês já ouviram uma palestra dele, que ele fala de um cachorro num posto de gasolina que estava deitado em cima de um prego. E aí ele diz que esse cachorro só levantou quando ele realmente sentiu que doía. Quando ele realmente sentiu que incomodava. E a gente é desse jeito. A gente é o cachorro deitado em cima do prego. A gente só sai, só levanta quando realmente está muito ruim. Às vezes a gente está incomodado, às vezes está doendo, mas a gente não muda. A gente não sai. Enquanto não dói muito, a gente não se move. Então, a gente precisa perceber isso em nós também. O que está incomodando? Né? O que é aquele preguinho que a gente está deitado em cima, que está nos incomodando, mas às vezes a gente não percebeu e a gente ainda não saiu. A gente ainda está deitado lá em cima desse prego. A gente tem feito o exercício do autodescobrimento, né, da reflexão diária. A gente tem percebido os defeitos que a gente tem, né, que na base de todos esses está o egoísmo e está o orgulho. Que lá na questão 785 do Livro dos Espíritos está falando que é o maior obstáculo para o progresso. É o nosso egoísmo e o nosso orgulho. E na base de todos os nossos defeitos morais estão esses dois aí. Né? Será que a gente tem conseguido perceber em algum comportamento nosso, caramba, por que eu fiz desse jeito? Eu fui egoísta, eu só estava pensando em mim. Por que eu não fiz isso para o fulano? Será que a gente tem conseguido perceber essas questões dentro de nós? Ou a gente está sempre certo e não precisa olhar para isso? Será que a gente tem tido vontade suficiente para sair de uma situação dolorosa e incômoda? Tem uma questão, essa questão é doída, né? A 909 do Livro dos Espíritos, que fala que a gente pode vencer muitas questões da nossa vida. Falta vontade. E se a gente parar para pensar, falta vontade mesmo. Às vezes a gente não quer mexer com isso. Às vezes a gente não quer olhar para algumas questões dentro de nós, para alguns comportamentos que a gente tem, porque dói, é difícil olhar. Quando a gente olha para a gente e fala que errou, dói, envergonha. Mas que bom que a gente viu e percebeu que foi vergonhoso. Porque fácil é olhar para o outro. Para o outro a gente olha muito fácil, aponta e diz que fulano tinha que ter feito desse jeito. Quando é para a gente, parece que não existia outra opção. O que eu estou buscando realmente tem me trazido paz e harmonia? O que eu estou ansiando na minha vida tem realmente me trazido equilíbrio, conexão com Deus? Quando a gente pensa no aspecto da felicidade, é preciso a gente lembrar que a felicidade não é desse mundo. E às vezes a gente se agarra muito nas coisas materiais. Às vezes não. Normalmente, quase sempre, a gente se agarra nas coisas materiais. Como se elas fossem suprir um vazio, como se elas fossem nos deixar pessoas felizes. Mas é uma necessidade sem fim. É uma necessidade que não acaba. Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer, né? Nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições essenciais para a felicidade. E às vezes a gente se apega nessas questões materiais, acha que isso vai dar felicidade e é um vazio que não tem fim. Uma outra questão interessante para a gente pensar na questão da riqueza, né? Que às vezes a gente tem as metas que estão relacionadas à riqueza e a gente acha que essas metas são alcançáveis e que a gente vai ser muito feliz se for desse jeito, se a gente comprar isso, se eu viajar desse jeito, se eu tiver esse carro, se eu fizer esse curso. E na questão 926 do Livro dos Espíritos, Kardec vai trazer que aquele que sabe limitar os seus desejos e vê sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa de muitos aborrecimentos. Essa frase é muito interessante. Quem é mais rico? Quem tem menos necessidade. O mais rico é o que menos necessidade tem. E a gente vive inventando necessidade. A gente precisa comprar, né? Pensando no Natal, preciso comprar aquela roupa. Preciso trocar minha árvore de Natal, já está usada, já está velha. Ano passado o pessoal viu a mesma árvore de Natal. Ano passado o pessoal viu os mesmos arranjos. Eu preciso arrumar essa casa, eu preciso trocar.
eu preciso trocar o carro, eu preciso fazer uma reforma. Então, a gente sempre fica inventando necessidade. Necessidade que, se a gente parar para pensar de fato, não são importantes assim. Porque se a gente pensa, eu desencarno hoje, muitas dessas necessidades que a gente inventou, elas vão acabar. Elas não vão existir. A gente fica inventando necessidade como se, quando eu conseguir, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquela viagem, eu vou ser feliz. Se eu comprar aquele carro, nossa, mas eu vou ficar muito feliz. Se eu conseguir aquela promoção, tem que ser aquele trabalho, eu vou ser feliz. Então, a gente sempre joga a felicidade para longe da gente. A gente está onde a felicidade não está. Ela sempre está longe. E, normalmente, essa felicidade que está longe está atrelada a alguma coisa material. E a gente esquece da essência. A gente esquece do nascimento de Jesus em nós. A gente não cria um campo propício para Jesus nascer dentro de nós. Porque a gente está tão preocupado com o que está lá fora, está tão preocupado com o externo, com o exterior, com o material, que a gente esquece das nossas questões. E nesse mundo de hoje que a gente está, é fácil esquecer. É muito fácil. É tudo tão comprável, tão possível, tão fácil, tão rápido, que a gente às vezes esquece do que está essencial e que não está nessas compras que a gente faz. Então, algumas questões para a gente pensando, né? Já tem espaço na minha alma para Jesus nascer? A minha casa às vezes está decorada, tem árvore, luz. Comprei lá no aplicativo, na Shopee, que chegou barato. Eu coloquei um monte de luz. Minha casa está bonita, eu comprei uma árvore, a casa está enfeitada. Mas e dentro de mim? Tem um ambiente propício para Jesus nascer? Porque quando a gente pensa para alguma planta nascer, para alguma pessoa nascer, para algum animal nascer, tem que ter um ambiente propício para isso. Eu estou criando um ambiente propício dentro de mim para Jesus nascer? Decorei minha casa. Mas e dentro de mim, eu me movimentei para preparar? Quantos natais vão vir até a mudança dentro de mim se iniciar? Né? Lembrando que o verdadeiro espírita, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é o que está pronto, né, mas é o que ele tem feito para melhorar, né, o esforço que ele está empregando para melhorar. Ainda no texto do Emmanuel, o Natal de Cristo, ele traz que é natural os tons festivos das nossas manifestações. Entretanto, a gente não pode duvidar do trabalho renovador que o Natal nos convida e o ensejo de novas relações, acordando raciocínios engelados com as notas harmonizadas do amor que o Mestre nos legou e a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo elos da harmonia entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea. Então, será que nesse Natal eu fiz isso? Eu desculpei alguém, relevei alguma situação, deixei para lá, dei um sorriso, me silenciei diante de uma ofensa. Né? Eu consegui fazer isso nesse Natal? Se não, não tem problema. A gente pode fazer fora do Natal também. A gente pode fazer esse exercício todo dia. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós, da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio amemo-nos uns aos outros. Comecemos oferecendo a eles 5 minutos de pensamento e atividade, e a breve espaço, o nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. E aí fica a reflexão para a gente. A gente tem feito, tem participado e tem construído o nosso Natal da matéria, da compra, da intriga, da briga, da discussão, da futilidade, ou a gente tem feito o Natal do Cristo, tentando se aprimorar, tentando pensar no objetivo e no motivo de ele ter vindo para cá, tentando criar um ambiente dentro de nós propício para o nascimento dele. É isso. Obrigada, gente. Boa noite.
adotar uma prática, esse mês agora, de começar a deixar alguns minutinhos depois da palestra para perguntas. Até no começo da palestra eu acabei esquecendo de falar, mas se alguém tiver alguma dúvida que surgiu, algum comentário que gostaria de fazer acerca do tema da Cindy, pode falar. O pessoal de casa também, se tiver alguém aí com vontade de perguntar alguma coisa, pergunte rapidinho para a gente, que a gente transmite aqui e a Cindy responde. Mas mesmo que não tenham nenhuma pergunta hoje, nós vamos adotar essa prática de forma habitual. Então, sempre aos domingos, vamos deixar uns 10 minutinhos para responder perguntas, seja do pessoal que está aqui ou do pessoal que está em casa. Então, quem está nos acompanhando, também mandem lá suas perguntas, que a gente vai responder um pouquinho para ter uma interação melhor entre vocês, entre quem está em casa, né? Que a palestra fica só ali o palestrante expondo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Está tudo certo? Mas vamos criando esse hábito para que a gente possa até esclarecer. E às vezes a gente acha que a dúvida é uma dúvida boba, né? Mas às vezes é a dúvida de muitas pessoas. Às vezes é o espírito que está ao nosso lado que tem uma dúvida e nos sugere, e a gente acha que é bobo. Então vamos perguntar. Então, Cindy, é isso. Obrigado. Obrigada, eu. Boa noite. Bom resto de ano para vocês. Boa virada de ano para vocês. Que Jesus nasça dentro do nosso coração. Obrigada.